O Espírito de Deus, meu amado, não é um inquilino polido que se contenta com um canto arrumado da tua vida. Ele é um fogo consumidor que anseia por consumir o templo inteiro em santidade e poder. E se tua alma hoje se encontra fria, seca e impotente, é porque tentaste aprisionar este fogo santo em templos de conveniência, construídos com a argamassa da mediocridade e decorados com a aparência de piedade. Escuta a voz que clama do passado, a voz daquele gigante espiritual John Wesley, um homem cuja alma ardia com uma chama que incendiou nações e despertou uma geração adormecida. Ele nos legou não meras sugestões, mas disciplinas santas, hábitos forjados na fornalha da consagração, capazes de transformar a tua natureza terrena em vasos de honra, transbordantes da presença manifesta do Deus Altíssimo. E o primeiro desses hábitos, o portal para todos os outros, é a sentinela da alma, a oração matinal antes que o sol ouse raiar. Wesley erguia-se do leito às 4 horas da manhã, não por obrigação religiosa, mas por uma necessidade que superava o próprio pão. Para ele, respirar o ar da manhã sem primeiro ter respirado a atmosfera do céu era o prelúdio de um dia de derrota espiritual. E tu? Tu que te queixas da falta de tempo, enquanto o tempo escorre por tuas mãos como areia fina, sabe que não é de tempo que careces, mas de desejo. O inferno aplaude de pé cada manhã em que tua cama se torna um altar ao conforto, enquanto o altar da oração permanece frio e sem sacrifício. O livro de Provérbios, em seu capítulo 8, versículo 17, não sussurra, mas brada aos céus: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ó alma cansada, quantas feridas em teu espírito poderiam já ter sido curadas? Quantas tentações que te derrubaram poderiam ter sido esmagadas sob teus pés se apenas tivesses iniciado o dia na fortaleza da comunhão, de joelhos diante do capitão de tua salvação? Tua negligência matinal é a estratégia de guerra do inimigo contra tua alma, e tu tens cooperado com ele dia após dia, escolhendo a fraqueza em vez do poder, o sono em vez da unção. A escolha por uma vida superficial é selada naqueles primeiros momentos do dia. A decisão de viver na pobreza espiritual é tomada quando o som do despertador se torna um chamado para o mundo, e não um chamado para Deus. O céu espera em silêncio todas as manhãs com tesouros de graça e poder, prontos para serem derramados, mas encontra um vaso que prefere permanecer adormecido, contente com a sua própria vacuidade. Que Deus tenha misericórdia de ti e te desperte deste sono letal. Após a sentinela da oração ter aberto as portas do céu, a alma necessita ser nutrida e fortalecida, e para isso não há outro alimento senão a palavra viva e eficaz de Deus. O segundo hábito sagrado é, portanto, a leitura sistemática e a meditação profunda das Sagradas Escrituras. John Wesley não tratava a Bíblia como um livro comum. Ele a devorava mergulhando em suas profundezas nas línguas originais, o grego e o hebraico, não por ostentação intelectual, mas com a fome de um homem faminto que encontra um banquete real. Tu não precisas ser um erudito, mas precisas desesperadamente ter fome da verdade. Uma tragédia assola a igreja moderna, uma geração de cristãos que são verdadeiros analfabetos bíblicos. Conhecem as genealogias dos heróis de suas séries mundanas, mas ignoram a genealogia de seu Salvador. Sabem de cor as letras das canções que profanam os ouvidos, mas não conseguem recitar uma única promessa eterna para defender sua alma no dia da angústia. O próprio Deus, pela boca de Josué, no capítulo 1, versículo 8, não sugere, mas ordena: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Meditar, meu caro, não é ler apressadamente um versículo enquanto o café ferve. É ruminar, é digerir, é permitir que a palavra desça da mente para o coração e se torne carne e sangue em tua vida. Cada dia que passas sem o pão do céu é um dia em que tua alma definha em desnutrição espiritual. Um dia em que o inimigo de tua alma celebra uma vitória fácil sobre um soldado desarmado e fraco. E como pode um corpo fraco e faminto resistir às febres do pecado?
Assim, o terceiro hábito se levanta como uma muralha contra a tirania da carne, o jejum semanal com propósito. Wesley consagrava todas as quartas e sextas-feiras ao jejum, não como um ritual vazio para impressionar os homens, mas como uma disciplina de guerra para subjugar seu próprio corpo. E tu? Teu estômago tem sido o teu Deus? Tuas vontades carnais têm ditado as leis de tua vida espiritual? O jejum, amado, é a arma que quebra as cadeias da carnalidade. É a chave que abre as janelas do céu sobre ti. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 21, nos revelou que há castas de demônios, fortalezas de opressão, que não se movem, que não se abalam, exceto com o poder combinado da oração e do jejum. Oh, quantas fortalezas de amargura, de luxúria, de incredulidade, permanecem intactas em tua vida, simplesmente porque te recusas a negar o pão ao teu corpo para que tua alma possa se banquetear com Deus. Uma alma que ora, que se alimenta da palavra e que subjuga a carne, começa a se tornar sensível à santidade de Deus e, consequentemente, à sua própria pecaminosidade. Assim, o quarto hábito que te enche do Espírito é a cirurgia da alma, a confissão diária e específica de cada pecado. Wesley não era um homem que se contentava com orações genéricas de perdão. Ele era um anatomista de sua própria alma, examinando-a várias vezes ao dia sob a luz penetrante da santidade de Deus, anotando em seu diário cada falha, cada pensamento impuro que ousou cruzar sua mente, cada palavra ociosa que escapou de seus lábios. Oh, meu irmão, em que estado vives tu? Numa pretensa santidade que é, na verdade, uma conformidade polida com este século mau, ou em um arrependimento genuíno que treme diante da majestade de um Deus santo? A primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, brilha como uma promessa imutável. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas quantos vivem acumulando iniquidades, varrendo a sujeira para debaixo do tapete da graça barata, crendo na mentira satânica de que a graça é uma licença para pecar? Treme, pois, diante do Deus Santo. Cada pecado não confessado, não abandonado, é uma porta que deixas aberta para a opressão demoníaca, um direito legal que concedes ao inimigo para atormentar tua vida. E desta alma purificada brota o quinto hábito, que é a consequência natural da pureza, a prática da presença contínua de Deus. Wesley vivia em uma comunhão tão constante com o Espírito que sua vida inteira se tornou uma oração. Ele praticava o que o apóstolo Paulo ordenou, o que ele chamava de orar sem cessar. Cada tarefa, por mais mundana que parecesse, era executada na plena consciência da presença divina. E tu? Trabalhas como se Deus não estivesse a observar tua integridade? Conversas como se o Espírito Santo não estivesse a ouvir tuas palavras, pesando cada uma delas na balança do santuário? A primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, não apresenta uma poesia, mas um estilo de vida. Orai sem cessar. Quantas decisões desastrosas tomaste, porque não consultaste o Senhor que habita em ti? Quantas palavras de destruição, de fofoca, de amargura saíram de tua boca, porque por um momento esqueceste que o Consolador, o Santo Espírito, estava presente, entristecido por tua conduta? Se essa mensagem está tocando teu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo. O fogo que consome, a oracão que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. A alma que vive na presença de Deus não pode permanecer indiferente à dor do próximo. O sexto hábito que transborda do coração cheio do Espírito é, portanto, a manifestação prática do amor, o serviço sacrificial aos pobres e necessitados. A teologia de John Wesley não era uma teologia de prosperidade que promete tesouros terrenos. Era uma teologia de santidade que garante riquezas eternas. Ele vivia com o mínimo necessário para que outros pudessem ter o essencial, doando cada centavo que excedia suas necessidades básicas.
Ele morreu pobre, mas enriqueceu a muitos para a eternidade. E tu, tens acumulado tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, enquanto almas ao teu redor perecem de fome física e espiritual? Teu conforto, tua segurança financeira, valem mais do que a salvação de um perdido? A Epístola de Tiago, em seu capítulo 2, versículos 15 e 16, troveja contra uma fé morta, uma fé que vê um irmão em necessidade e lhe oferece apenas palavras vazias. Oh, quantos querem as bênçãos do Espírito, mas se recusam a carregar o fardo do serviço. Querem a unção, mas não o óleo derramado em favor dos outros. E essa vida de serviço exige uma batalha contínua, o que nos leva ao sétimo e fundamental hábito: a santificação progressiva através da mortificação diária da carne. Wesley ensinava que a vida cristã é um campo de batalha diário, onde o eu deve ser crucificado para que Cristo possa reinar. E eu te pergunto, teus desejos carnais ainda governam tuas escolhas? Buscas primeiro agradar a ti mesmo, teus apetites, teu orgulho, ou buscas agradar ao Senhor, que te comprou com seu sangue? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, adverte com uma clareza assustadora: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Cada concessão que fazes à tua natureza pecaminosa, cada pequeno pecado que toleras, é um passo para longe da plenitude do Espírito, um prego a mais na cruz, onde Cristo deveria reinar soberano em teu coração. Quantos cristãos vivem uma vida dupla, uma esquizofrenia espiritual, parecendo santos no domingo, mas vivendo como pagãos durante a semana? Sabe disto, o Espírito Santo não habita em um coração dividido. Ele não compartilha seu trono com ídolos. Escolhe hoje, nesta hora, a quem irás servir, e serve-o com todo o teu ser, ou não o servirás de modo algum. A batalha diária contra a carne exige uma avaliação constante, uma prestação de contas rigorosa. E assim, o oitavo hábito que Wesley praticava com uma disciplina religiosa era o exame de consciência antes de dormir, revisando cada hora do dia que passou diante do tribunal de Deus. Cada noite, ele realizava um balanço espiritual, confessando as falhas, os pecados de omissão, as oportunidades perdidas e agradecendo pelas vitórias, pela graça que o sustentou. E tu, como te deitas para dormir? Com a consciência limpa e a paz que excede todo entendimento, ou com o peso de pecados não confessados, de relacionamentos quebrados, de desobediências ocultas? O salmista, no Salmo 4, versículo 4, nos ordena: consultai no leito o vosso coração e sossegai. Muitos sofrem de uma insônia espiritual, uma inquietação na alma, porque se recusam a acertar suas contas com Deus antes de fechar os olhos. E como pode a alma descansar em paz se não está em paz com seu Criador? Deste exame de consciência nasce uma apreciação mais profunda do sacrifício de Cristo, levando-nos ao nono hábito: a participação regular e reverente na Santa Ceia. Wesley recebia a comunhão pelo menos uma vez por semana, e o fazia não como um ritual mecânico, mas sempre com profundo temor e tremor, consciente da santidade do ato. E tu? Como participas da mesa do Senhor? De maneira leviana, com o coração cheio de mágoas não resolvidas e pecados não confessados. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 30, emite uma das mais severas advertências de toda a Escritura sobre o perigo de se participar da ceia indignamente, afirmando que muitos na igreja estavam fracos, doentes e até morriam prematuramente por essa razão. Oh, meu irmão, não trates os elementos sagrados, o pão e o vinho, que simbolizam o corpo rasgado e o sangue derramado de nosso Senhor, como um ritual vazio. E a jornada da santidade não é para ser trilhada sozinho. O 10º hábito que nos enche do Espírito é o cultivo de amizades espirituais profundas para a prestação de contas. Em Oxford, Wesley formou o que zombeteiramente chamaram de Clube Santo, um pequeno grupo de jovens que se reuniam não para entretenimento, mas para encorajamento mútuo na busca incessante pela santidade,
confessando suas faltas uns aos outros e orando uns pelos outros. E eu te pergunto, com quem andas? Tua companhia te puxa para baixo, para a mediocridade do mundo, ou te eleva espiritualmente para mais perto de Cristo? O livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, nos dá uma imagem poderosa. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Muitos cristãos vivem em um isolamento espiritual autoimposto, sem ninguém em suas vidas com autoridade para confrontar seus pecados, para desafiar sua complacência e para encorajar sua fé vacilante. Estão sozinhos e vulneráveis, presas fáceis para o leão que ruge. Um soldado em um campo de batalha precisa de camaradas, mas também precisa de sua arma. O 11º hábito é, portanto, o arsenal da alma, a memorização sistemática das Escrituras. Wesley não apenas lia a Bíblia, ele a escondia em seu coração. Grandes porções da palavra de Deus estavam gravadas em sua memória, prontas para serem usadas como uma espada afiada contra as tentações do diabo, como um escudo contra suas acusações e como um bálsamo para sua própria alma em tempos de aflição. E tu, tens a palavra de Deus escondida em teu coração? O salmista declara no Salmo 119, versículo 11, «Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti». Quantas batalhas espirituais tu perdeste? Quantas vezes caíste nas mesmas tentações, vez após vez, simplesmente porque não tinhas a munição espiritual da palavra de Deus na hora da batalha? Quando a dúvida sussurrou em teus ouvidos, não tinhas uma promessa para declarar. Quando a luxúria assaltou teus olhos, não tinhas um mandamento para te firmares. Estavas desarmado no dia do combate. E de todas as armas e disciplinas, chegamos àquela que é a marca suprema da plenitude do Espírito, o teste final de uma alma verdadeiramente transformada. O 12º e último hábito que nos enche poderosamente do Espírito Santo é a prática do amor ágape, o amor incondicional, derramado até mesmo sobre os inimigos. John Wesley foi apedrejado, espancado, ridicularizado e caluniado. Mas sua resposta consistentemente era amor, perdão e oração por seus perseguidores. E tu, que tesouros sombrios guardas em teu coração? Mágoas, ressentimentos, raízes de amargura que contaminam todo o teu ser? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, nos dá uma ordem que é impossível para a carne, mas que é o fruto natural do Espírito. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ó, meu amado, o Espírito Santo, que é o Espírito de amor, não pode encher completamente um coração que serve de abrigo para o ódio, a vingança e a falta de perdão. Sabe disto? Estes 12 hábitos não são um cardápio de sugestões para uma vida cristã aprimorada. São requisitos não negociáveis para uma vida cheia do Espírito. Wesley não era um super-homem. Era um homem comum que tomou uma decisão extraordinária de levar a sério cada palavra de Deus. Ele compreendeu o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não é opcional para quem deseja ver a face de Deus. Tu queres apenas uma religião confortável, um evangelho que acalme tua consciência, mas que não transforme tua vida? Ou desejas a plenitude avassaladora do Espírito Santo, o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habitando em ti? A escolha é tua, mas sabe que no grande e terrível dia do juízo não poderás alegar ignorância. Muitos anseiam pelo poder do Espírito, mas recusam o preço da consagração. Querem os dons, mas não o fruto. Querem as manifestações sobrenaturais, mas não a santificação do caráter. Wesley nos ensina, com sua vida e palavras, que o caminho para ser cheio do Espírito é um caminho estreito, um caminho que exige renúncia total. O Senhor Jesus foi categórico em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Estás tu disposto a pagar este preço?
Ou continuarás a viver uma vida cristã morna, sem poder, sem unção, sem a presença manifesta de Deus? Oh, que tragédia! O inferno está cheio de almas que conheciam fatos sobre Deus, mas que nunca o conheceram na intimidade de uma vida rendida. Não sejas mais um número nesta estatística terrível da mornidão espiritual. Começa hoje, começa agora a praticar estes hábitos santos. Levanta-te mais cedo para orar, mesmo que isso signifique sacrificar o ídolo do teu conforto. Mergulha na Bíblia sistematicamente, mesmo que isso exija desligar as distrações eletrônicas que roubam tua alma. Jejua com propósito, mesmo que tua carne grite em protesto. Confessa teus pecados com especificidade brutal, mesmo que isso fira teu orgulho. Pratica a presença de Deus a cada momento, mesmo que isso exija uma disciplina mental constante. Serve aos necessitados, mesmo que isso esvazie teus bolsos. Mortifica tua carne diariamente, mesmo que isso pareça uma morte lenta e dolorosa. Examina tua consciência todas as noites, mesmo que isso exponha tuas mais vergonhosas falhas. Participa da ceia com reverência, mesmo que isso exija uma profunda preparação espiritual. Cultiva amizades que te confrontem em amor, mesmo que isso seja desconfortável. Memoriza as Escrituras, mesmo que isso demande esforço mental. E ama incondicionalmente, mesmo que isso parta teu coração. O Espírito Santo está, neste exato momento, procurando por um vaso limpo, um vaso vazio, para encher com seu poder e sua glória. A pergunta que ecoa na eternidade é: serás tu este vaso? Se esta mensagem está queimando em teu coração, se há em ti uma sede por mais de Deus, uma santa insatisfação com o estado atual de tua alma, então eu te convido a dar o próximo passo. Não ignores este chamado. Não endureças teu coração. O céu está observando tua decisão. O inferno teme que tu digas sim a Deus. Os anjos se preparam para celebrar uma alma que se volta para a santidade com todo o fervor. Deus te oferece tudo, sua presença, seu poder, sua paz, mas Ele exige tudo em troca: tua vida, teus sonhos, teu pecado, teu eu. Wesley compreendeu esta troca divina e entregou tudo sem reservas. E tu? O que farás? Continuarás na mediocridade espiritual que tanto entristece o Espírito Santo? Permanecerás na superficialidade religiosa, satisfeito com a forma de piedade, mas negando o seu poder? Ou mergulharás hoje de cabeça nas profundezas do Espírito, buscando a excelência da santidade? O tempo é agora, a decisão é tua. A eternidade inteira aguarda tua resposta. Não digas em teu coração: amanhã eu começarei. O amanhã é a promessa do tolo e pode ser tarde demais. Hoje, se ouvires a sua voz, é o dia da salvação. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de começar a trilhar o caminho destes 12 hábitos sagrados que te encherão da plenitude do Espírito Santo de Deus. John Wesley, agora parte da grande nuvem de testemunhas de que nos fala Hebreus capítulo 12. Observa do céu, esperando para ver se sua vida e seu ensino produzirão fruto em tua geração. Não desperdices esta oportunidade celestial. Não sejas encontrado em falta na balança divina. Que tua vida se torne um testemunho vivo do poder transformador de uma alma que anda com Deus. E para que essa caminhada seja ainda mais profunda e constante, eu te convido a se inscrever neste canal, Conexão Divina, para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Deixa o teu comentário abaixo, compartilhando o que o Espírito de Deus falou ao teu coração através desta mensagem. E por favor, envia este vídeo para alguém que tu sabes que precisa desesperadamente ouvir este chamado à santidade hoje. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo. Amém.